Olá, bem-vindos à aula 10, Louvor e Adoração. Essa aula é muito especial, eu fico realmente muito feliz de poder lecionar com vocês. E aí, estão gostando? Até aqui tudo bem? Tá quase acabando o nosso curso, gente. Já já a gente vai para a parte 3 do nosso treinamento do acesso ministerial, mas eu tenho certeza de que essa parte B do nosso curso aqui, essa parte 2, ela vai deixar saudade, não vai não? Fala sério. Vamos falar sobre louvor e adoração. Qual é o seu entendimento sobre louvor? Qual é a sua compreensão sobre adoração? Como elas acontecem nas artes? Como expressamos louvor e adoração a Deus? Louvor e adoração são palavras que andam juntas, elas se complementam e têm significados diferentes. Nós vamos compreender qual a diferença entre elas e como elas estão interligadas em seu propósito de entronizar a presença de Deus. Louvor. Louvor é uma expressão de aprovação, ou admiração, respeito profundo, manifestação de gratidão, que envolve ações como atos de adoração. O que existe em comum nas duas definições? Exatamente a palavra expressão, que é o processo de fazer algo conhecido ou colocar em palavras os pensamentos, sentimentos, emoções e opiniões. Diante dessa definição, eu posso louvar apenas com meu coração, Israel? Será que eu posso louvar apenas com meu coração? Eu acho difícil. Como nós vimos o significado, louvor envolve expressão externa do que está no seu coração. Ele pode começar no coração, mas precisa ser expresso, pois é comunicação com o mundo. Isso é louvor. Nós vamos comunicar. A expressão louvor a Deus permite que os meus pensamentos e sentimentos e emoções a respeito de Deus sejam conhecidos. Mas para quem eu estou tornando isso conhecido? Para Deus, para a igreja, para a sociedade, para o mundo, como também para o reino espiritual, anjos e demônios. O louvor traz um grande impacto na esfera espiritual, que move o reino físico. Portanto, o louvor requer expressão. No Antigo Testamento, as principais palavras utilizadas que têm o significado de louvor são halal, algo como fazer ruído, entendeu? E yadá, originalmente associado às ações e gestos do corpo, como dança, por exemplo, acompanhados de louvor, zamar, associada à música cantada e tocada. No Novo Testamento, eucaristém, que é do grego, especialmente que é agradecer, seria a palavra favorita, subentendendo que a atitude de quem louva uma intimidade com a pessoa louvada, do que no caso o termo mais formal, tá certo? Seria a palavra bendizer. Exemplificando melhor as palavras de louvor do hebraico, a gente tem algumas bem interessantes. Vamos dar uma olhada? A primeira é halal. É a palavra da qual se originou a palavra aleluia, tá certo? Originalmente tem esse Rzinho mesmo, esse som de R, mas é com H. Aleluia significa vangloriar-se, gloriar-se, celebrar, clamorosamente, tá certo? Parece um touro barulhento, um negócio assim. Lembra como Mical, a esposa de Davi, ela o acusou perante todo mundo ali, que estava na frente das escravas, dos seus servos, ele estava halalando, aleluiando, algo do tipo, tá certo? Olha aqui, a palavra diz assim em Salmo 69, do 30 ao 34, vou louvar o Senhor com música, eu vou halar o nome do Senhor, eu vou celebrá-lo clamorosamente, com barulho, cantar aleluia, tem que ser barulhento, estou te dando base bíblica para ser barulhento, tá certo? A Bíblia diz, e nós cremos que a Bíblia é a verdade, então nós podemos fazer barulho sim, ok? A segunda palavra é yadá. Yadá significa dar graças, elogiar, enaltecer ou louvar com as mãos levantadas. A razão pela qual Deus nos criou com um corpo, querido, uma alma e um espírito, é porque Ele quer que todas as três partes estejam envolvidas no processo de louvá-lo e adorá-lo. Exemplo, Salmo 35, 18. No hebraico nós iríamos ler assim, eu te louvo, ou seja, eu yadá, nas grandes assembleias eu vou halal você entre muitas pessoas. Halal é celebrar com barulho, tá certo? A terceira palavra que eu quero falar com você é todá. Todá significa ação de graças. É uma oferta de gratidão, um sacrifício de louvor. Pode também
significar um coro de adoradores, tá certo? Todá pode também significar um coro de adoradores. Sacrifício de louvor é um tipo de louvor que eu não estou com vontade de dar a Deus, mas eu o louvo mesmo assim. Um exemplo, Salmo 50, 23. Quem oferece todá louvor, que é sacrifício, a palavra original aqui, glorifica-me. É glorificante louvar o Senhor no meio da adversidade. É o que diz esse texto no original. A outra palavra que eu quero compartilhar com você é zamar. Significa cantar louvores enquanto pinça, ou seja, tange as cordas de um instrumento. O exemplo está no Salmo 33:3. Tocar um instrumento pode ser louvor também, desde que seja para o Senhor e com habilidade. Lembra-se do que nós devemos fazer o nosso melhor para Deus? Pois é. Outra palavra que eu quero te ensinar é tehila. Significa glorificar ou celebrar os feitos dignos de louvor a Deus com música. Cantar com entusiasmo. Nós podemos cantar uma música sem perceber que nós estamos pensando em uma única palavra que nós cantamos, sabia disso? Você está cantando por cantar. Nós podemos passar um tempo inteiro de honra ao Senhor e nem pensar nada sobre isso. É triste. Ou talvez nós queremos dizer o que nós estamos cantando. Isso pode ser comparado com bajulação, tá? É falar por falar, né? Dizer por dizer. Deus não é tolo, tá certo? Ele não recebe bajulação das pessoas. Quando eu estou cantando uma música que alguém escreveu, é preciso que os meus sentimentos, o meu entusiasmo e a minha paixão, cantando, dançando, projetando, enfim, é preciso que eu esteja envolvido naquela canção. Caso contrário, é melhor nem cantar, querido. Salmo 33, versículo 1, a palavra é louvor, tehila, com entusiasmo, que celebra os feitos do Senhor. É lindo, irmãos, isso é lindo demais. Uma outra palavra que eu quero compartilhar com você é barak. Barak significa abençoar, louvar, ajoelhar-se perante o Senhor. Lembram-se de Josafá com todo o povo? Eles louvavam ao Senhor no vale de Beraca, em 2 Crônicas capítulo 20. Então, é essa palavra aqui que eles usavam. Outra palavra muito linda é shabak, que significa vangloriar-se no Senhor, significa gabar a respeito de Deus. Está no Salmo 63, versículo 3, e também no Salmo 145, versículo 4. O que acontece se os pais dessa geração se gabassem? Shabak, de Deus para os seus filhos, e os avós para os seus netos. Vangloriamos da bondade de Deus para os nossos filhos e netos. Iria mudar toda uma geração. O louvor, né, move situações em nós, queridos. Quantos aqui já não foram tocados por uma canção? O louvor move situações em nós. Enquanto louvamos, os decretos podem ser mudados. O louvor transforma situações e cura a alma. Quais os benefícios de louvar a Deus, Israel? Bem, eu vou te mostrar alguns. Primeiro, o louvor nos posiciona a entrar na terra prometida. Como o louvor envolve expressar sentimentos e emoções, ações, o texto de Números, capítulo 13 e 14, relata sobre 12 espias. E destes somente 2, Josué e Calebe, expressaram confiança em Deus. E dessa forma o louvaram. Por isso foram os únicos que entraram na terra prometida. Tem tanta gente aí rodando no deserto porque não sabe onde vai chegar, mas na verdade o que está faltando é louvor. Está faltando adoração e menos murmuração no seu deserto. Por 40 anos Deus conduziu o povo pelo deserto para gerar louvores em meio a um povo briguento e murmurador. Para adentrar nos portões do tabernáculo, o louvor e a ação de graça são imprescindíveis. O louvor nos posiciona, nos leva a viver e a receber as promessas de Deus. E além disso, Deus é entronizado em meio aos nossos louvores. Não, isso não é minha música, isso é Bíblia. Contudo, tu és entronizado entre os louvores de Sião, diz a palavra. Segundo, o louvor nos ajuda a ver através dos olhos de Deus. Nós queremos a cultura do céu na terra, o poder do céu na terra, a perspectiva do céu na terra. Nós somos criaturas finitas, que vivem por um breve intervalo de tempo aqui nessa terra. Nós não sabemos o que está por vir. O louvor nos tira dessa posição e nos levanta acima das montanhas, onde nós podemos enxergar pela perspectiva do céu, segundo a qual
está tudo ganho, tudo resolvido e Deus é digno de todo louvor. Ele está sentado sobre o trono e todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Terceiro, louvor é uma ferramenta de ensino. Você sabia que 80% da teologia que uma pessoa aprende é através de música que ela canta na igreja? Sabia não? Pois é, olha a seriedade disso. Por isso é tão importante cantarmos músicas com teologia apropriada, como nós fazemos aqui na igreja. Música, ela nos ajuda a decorar a palavra. Já viu quando o texto, alguém pega um texto bíblico e coloca uma melodia nele? Então, isso ajuda a igreja a decorar a Bíblia, a decorar a palavra, e é muito importante cantarmos a palavra. Aqui na nossa igreja nós temos esse hábito, tá certo? De cantar a palavra de Deus. A palavra é eterna, e quando nós cantamos músicas que são cheias da palavra, nós temos canções eternas. No texto de Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo recomenda que a igreja de Colossos, que a instrução e o aconselhamento fossem acompanhados de louvor a Deus, com salmos e hinos e cânticos. Está na Bíblia, irmãos. Cânticos espirituais. Uma das maneiras as quais ensinamos e admoestamos uns aos outros é com a nossa música. Hinos e cânticos espirituais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre adoração. Um pouquinho mais profundo agora. Vamos mergulhar. Adoração é o ato de cultuar a Deus, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus. Na Bíblia, a palavra adoração é traduzida como serviço. A palavra adoração é traduzida muitas vezes como serviço. Considerando também a definição de adoração do inglês, worship, que vem do antigo inglês, né? Worthship, que tem o significado de dar algo que vale a pena. Worthy, é digno, né? Significa atribuir algo a alguém que valha a pena, para valorizar o atributo para uma divindade em especial. Adorar a Deus comunica e demonstra o seu valor. O texto de Marcos, capítulo 14, por exemplo, que revela quando uma mulher quebrou um vaso de alabastro e adorou a Jesus, jogando aquele unguento nos seus pés, nós vemos essa adoração, ela entrega algo que lhe custa alguma coisa. Se a cruz prova o quanto nós valemos para Deus, querida, a nossa adoração a Deus prova o quanto Deus vale para nós. Eu vou repetir isso. Se a cruz prova o quanto Deus nos ama, a nossa adoração prova para Deus o quanto nós o amamos. Quando adoramos a Deus, nós estamos prestando serviço, que pode ser expresso de diversas formas. Portanto, um verdadeiro adorador é um servo, que serve e se expressa. O texto de João, capítulo 4, versículo 23 diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Bem, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, é o que diz o finalzinho do texto. De acordo com Grünen, que é um teólogo fantástico, nós aplicamos a palavra adoração a tudo na vida cristã. A adoração não é um momento, é uma prática. Com certeza, o nosso cotidiano ele deve ser um ato de adoração. E o que a igreja realiza deve ser com esse foco de adoração, pois tudo que fazemos deve glorificar a Deus. A adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com a nossa voz e com o nosso coração, expressando tudo isso com o nosso corpo. A adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder do Espírito Santo em nós. Isso quer dizer que nós devemos crer, tá certo? Devemos crer para que o Espírito Santo nos capacite a adorar corretamente. Ele que nos ensina a orar e a adorar. Ao refletir sobre o propósito da adoração, nós sabemos que somente Deus é digno de toda adoração. E nós não somos. Na verdade, Apocalipse capítulo 22, versículo 8, 9, a gente vai ver isso. Deus é um Deus zeloso da sua própria honra. Nós precisamos ter consciência disso e tremer e temer para que a gente não roube ou tente roubar a glória que é só de Deus, querido. Também porque Deus não divide a sua glória com ninguém, como está escrito em Isaías 48. Porque Deus é digno de adoração e quer ser adorado. Tudo em nossos cultos de adoração deve ser planejado e feito não para chamar atenção para nós mesmos, nem para trazer-nos a glória toda para nós. Toda glória seja minha, todo elogio seja minha. Não, absolutamente. Mas sim para chamar a atenção de Deus e para levar as pessoas a pensarem a respeito
dele. O que a adoração demonstra para o céu, para o inferno e para toda a terra? Ela demonstra o quanto a noiva ama o noivo. Tá certo? Nis, em 2012, traz algumas considerações importantes sobre a adoração. Primeiro, a adoração envolve sacrifício. Está em Gênesis 22, capítulo 5. Abraão está prestes a sacrificar o seu filho e diz que vai adorar. Nesse sentido, Isaac reconhece o valor de Deus em sua vida. Segundo, a adoração às vezes custa dinheiro. O dízimo e as ofertas são adoração. Então, seja dizimista fiel, seja um ofertante fiel. Terceiro, a adoração é nosso chamado supremo, tá certo? Com todas as tuas forças, diz em Deuteronômio. Então, o nosso chamado supremo é para adoração. Quarto, adoração é comunicação. Quando eu adoro, eu comunico algo para Deus, eu comunico algo para o mundo, eu comunico algo para quem está ao meu redor. Algumas palavras hebraicas e gregas usadas para adoração, como nós já vimos, shachá, por exemplo, significa prostrar-se, tá certo? Abad significa o servo ou serviço. Essa é a palavra usada para adorador, o servo. Tá certo? Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 15, essa é a palavra. Esse texto nos ensina a diferença entre escravo e servo. O escravo serve ao seu senhor por coação, por ameaça, por punição. O servo serve ao seu senhor porque o ama tanto que não quer ir embora mais. Ele quer que ele queira fazer parte do resto da sua vida e não servir ao seu senhor simplesmente por servir, mas por amar ao seu senhor. Essa é a diferença entre um religioso e um adorador. Para o religioso, ir ao culto é uma obrigação. Para o adorador, ir no culto é um prazer. Nós o adoramos porque ele se deleita nisso, porque nós o amamos. Em vários textos das Escrituras, nós iremos encontrar nossos irmãos deixando de lado qualquer privilégio que poderiam ter e se identificando como servos. Tá certo? É isso que nós somos, servos. Outra palavra linda do hebraico é proskuneu, que significa, do grego, desculpa, não é do hebraico, proskuneu é grego, significa prostrar-se com o rosto em terra, mandar um beijo e adorar. Significa eu me abaixo mais para servir a Deus. Significa eu estou debaixo da graça e não da lei. Isso é proskuneu. Vocês já viram em algum filme alguém chegando diante de alguém da realeza e essa pessoa tem que beijar o anel, beijar a mão? Há um tipo de beijo, querido, que Jesus merece. É um beijo de adoração. E sem ele nós não iremos a lugar nenhum, exceto a destruição. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 48, há um tipo de beijo que nasce da gratidão, de um coração que recebeu perdão. Essa mulher tinha tanta gratidão que ela traz um vaso de alabastro, talvez a economia de uma vida inteira, e despeja ali aos pés de Jesus. João capítulo 14, versículo 15, 21, 23 e 24, aqui está uma maneira garantida de expressarmos amor a Deus. 4 textos em um único capítulo. E por que é muito importante para Deus, querido? 4 textos no único capítulo é porque é importante. Obediência é a principal linguagem de amor a Deus. Além de beijar, essa palavra significa também prostrar-se. Isso não é comum na nossa cultura. A gente não tem a cultura de honrar as pessoas se curvando, se prostrando. Mas era muito comum para os hebreus. A postura do meu corpo reflete a postura do meu coração referente a Deus, em relação a Deus. E por que se prostrar, Israel? Porque, primeiro, súditos se prostram diante do seu rei. É uma expressão física de submissão. Segundo, mostra honra e respeito, além de reverência. Terceiro, mostra arrependimento. Quarto, Deus não habitará em vasilhas de vinho velhas e duras. Esse tipo de vasilhame de couro explode quando recebe vinho novo, por causa da fermentação, tá certo? Por causa da expansão. Nós precisamos, na verdade, estar suscetíveis ao fazer de Deus. A palavra latreio significa render reverência religiosa, servir. Ser líder de louvor significa colocar a mesa para o noivo e a noiva. É servir o primeiro prato para abrir o apetite. É prover um ambiente para que os dois consigam se sentar e desfrutarem um do outro. E líder de louvor aqui, eu quero fazer um adendo, não é simplesmente aquele que está liderando a equipe de adoração. Não, absolutamente. Todos que se dispõem a estarem no altar ou estarem no serviço
levítico, servindo com arte na igreja, estão liderando o louvor e adoração. Então quem está no back está liderando o louvor e adoração, quem está na bateria está liderando o louvor e adoração, quem está na projeção está liderando o louvor e adoração, quem está no som está liderando, e todos estão ministrando e servindo a mesa para o noivo e para a noiva. A adoração começa com uma atitude e afeta todas as ações da minha vida. Por isso a adoração não é apenas uma coisa que eu faço, irmão. A adoração não é uma coisa que eu canto. Adoração é ter a consciência de que tudo que se faz busca o foco de adorá-lo. Um adorador é aberto à transformação de Deus na sua vida. Ele teve a sua trajetória mudada quando se encontrou com Jesus, sabendo que também uma vida de adoração requer constante avaliação. Se a nossa vida está alinhada com a verdade de Deus ou não. Uma vida que adora a Deus em espírito e em verdade é luz. É inspiração para mais pessoas terem suas vidas transformadas. Um adorador gera um impacto que é impossível de medir o seu alcance. E é para isso que eu e você fomos chamados. Nós somos adoradores. Bom, nós temos algumas atividades para você dessa aula aqui embaixo. Além disso, você sabe que tem o seu espaço aqui embaixo para comentar a nossa aula. Se você desejar, comenta para a gente o que essa aula falou com você. Se você tem alguma dúvida, pergunte para a gente também. Eu, junto com todos os outros professores, estamos disponíveis para responder a sua pergunta. Se você desejar, avalie essa aula para a gente poder saber onde é que a gente pode melhorar o crescimento de novos vocacionados como você. Ai, aula 10 está acabando. Poxa vida. Não fica triste, já já tem mais aula. Eu tenho certeza que Deus ainda tem muito crescimento para você. Se você continua até aqui, meus parabéns. Está quase acabando o nosso acesso ministerial. E eu tenho certeza de que você sabe um pouquinho mais sobre quem você é e o que você tem que fazer, além de estar bem mais parecido com Jesus do que quando nós começamos esse curso. É um prazer para a gente lecionar para você. Só lembrando mais uma vez, avalie a nossa aula, comente a sua aula aqui e não esqueça de preencher o seu formulário aqui embaixo, a sua atividade, tá certo? Até a próxima aula, que Deus te abençoe.